Agora sim, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada aqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio, e hoje é quarta-feira, dia de 10 de maio, são 22h03, probleminha técnico, mas já resolvido, obrigado pela sua paciência, pela sua audiência comigo, hoje é de boa de Deus. E hoje, pastor, o que temos hoje? Permitam-me aqui ajustar aqui as coisas, o negócio não está fácil, gente boa de Deus. A gente todo dia tem que fazer algo diferente. Agora sim, eu acho é pouco. Então tá certo. Vai dar certo em nome de Jesus. Beleza? Então tá. Vamos repetir porque tem gente chegando aí e, na realidade, é necessário que assim aconteça. É o vídeo 20 parte H, dia 10 de maio. O tema é a guarda do sepulcro. E o texto é de Mateus, capítulo 27, do verso 62 ao verso 66. Quem está chegando agora conosco, nossa querida irmã Clara, Cassinha, Deus abençoe. Um abraço na Estezinha, princesinha. E Nilton Melo, conosco, obrigado pela audiência. João Igretão, esperando receber mais de Deus também, meu amigo Réu, também. Então tá. Ponderações. Ponderações são 5. Primeira ponderação. Em que dia, afinal de contas, Jesus foi crucificado? Alguns falam quarta-feira, quinta-feira, outros falam sexta-feira. Que dia ele foi de fato crucificado? Bom, ponderação 2. Jesus é chamado de embusteiro, enganador, por sacerdotes, fariseus, escribas. Que coisa louca, não? 3. Pilatos concede uma escolta para guardar o sepulcro. Perguntinha, essa escolta era escolta da guarda do templo, organizada pelo próprio sumo sacerdotes, portanto feita de judeus, ou é uma guarda, uma escolta romana, 100% romana, com o símbolo imperial romano? Você não pode perder. A quarta ponderação de hoje é selaram o sepulcro. Selaram o sepulcro, sim, mas como? Que tipo de selo? Como é que se sela um sepulcro enorme, com a pedra enorme, pesada? Que tipo de selo poderia acontecer? E qual a implicação havia se a pessoa desrespeitasse na realidade, este selo? Para os mais jovens, temos aqui a Estezinha Rodrigues conosco hoje, que alegria, obrigado, Estezinha. Para os mais jovens, eles não têm noção do que seja sequer um selo, no sentido de, não que eles não conheçam, mas que eles não tenham usado ainda. Mas antigamente, quem tem acima de 40 anos sabe que antigamente havia cartas. Sim, antigamente, gente, a gente escrevia, detalhe, papel, ou caneta, ou lápis, a gente fazia essa coisa horrorosa de escrever cartas, né? Então, ao colocar a carta no correio, a gente selava. Chegava no correio, lá tinha colinha, a gente selava. Mas alguns preguiçosos, o que faziam? Pegavam a carta, fechavam a carta, mas antes davam uma lambida aqui, ok? Uma lambida legal aqui no papel, aí selava a carta e mandava no correio. A pergunta é a seguinte: que tipo de selo acontecia para proteger uma pedra tão grande no sepulcro? Não é curioso isso? Eu penso que sim. Então tá. E a ponderação 5 de hoje é justamente esta. Como selar uma coisa tão grande, não é? Como selar uma coisa tão grande? Bendito seja o Eterno por isso. Bom, para quem chegou agora, rapidamente eu faço a leitura das 5 ponderações. Primeiro, em que dia Jesus foi crucificado? Quarta, sexta. Segunda, Jesus é chamado de embusteiro, enganador, por sacerdotes. Isso é muito grave. 3, Pilatos concedeu uma escolta para guardar o sepulcro. Foi escolta romana dele ou foi escolta judaica dos sacerdotes? E quarta, selaram o sepulcro. Que tipo de selo? E quinta, como selar uma pedra tão grande? Você não pode perder. Fique comigo!
Vou aqui ajustar aqui as coisas, já volto em nome de Jesus. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Eita, povo de Deus, estamos de volta, eu falei, estamos de volta pela sua rádio Benedictus FM, obrigado. Hoje, dia 10, quarta-feira, 21 horas e 8 em Fortaleza, com temperatura de 29 graus, sensação de 31, eu acho é pouco. Então tá, vamos lá então, Mateus 27, do verso 62, se tiver Bíblia, abra agora em nome de Jesus, vamos lá. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus. E, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias, ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e então será o último embuste pior que o primeiro. Isso é gravíssimo, gente. Verso 66 diz assim, de Mateus 27. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Conosco também hoje nosso amado irmão José Xavier Nogueira Filho. Obrigado, Xavier. Deus abençoe você com muita saúde. Você e a comunidade de Duas Rodas. Xavier, além de figura, também é presidente de uma equipe, de uma classe, é isso, Xavier? De motociclistas aqui em Fortaleza. Durante algum tempo atrás eu também tive moto, Xavier, você sabe disso, né? Mas depois de 2 grandes quedas, eu fui proibido, conta para ninguém não, eu fui proibido de ter moto. Mas enfim, é outra coisa. Voltamos aqui ao versículo 62. No dia seguinte, gente, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos. O nosso bom Senhor, na realidade, já está sepultado. Não é? A grande pedra já havia sido rolada. Esta grande pedra, grande de verdade, ela estava dentro de uma canaleta, a porta do sepulcro. Já havia sido rolada. Aqui tem assim, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação. A ponderação primeira que nós fizemos é em que dia, afinal, Jesus foi crucificado. Isso aqui tem sido motivo de debate de várias escolas, séculos e séculos e séculos. De modo resumido, eu posso dizer a vocês que, de fato, foi na sexta-feira. A última ceia foi na quinta-noite. A última Páscoa, onde ele celebrou no cenáculo com seus apóstolos, foi na quinta-feira à noite. Em seguida, na sexta-feira, ele foi julgado e foi crucificado e foi sepultado. Você me compreende? Eu teria aqui como ler várias e várias passagens, mas não quero me ater a isso. Apenas, se alguém tinha alguma dúvida, esse dia da preparação é exatamente na sexta-feira, que preparava ao sábado, ao Shabat. Era na sexta-feira que os judeus se preparavam
inclusive com as refeições, para que nada pudesse ser feito, cozido, fogo aceso, coisa nenhuma no sábado. Se você quiser maiores informações, na própria internet, em vários bons sites, eu terei prazer em depois passar a vocês, lá está mais do que explicado que, de fato, foi na sexta-feira que ele foi crucificado. Ok? Tá bom assim? Então tá. Agora vejam vocês. Os principais sacerdotes e fariseus estavam mais do que preocupados com as mensagens que Jesus havia pregado ao longo dos últimos 3 anos e meio. Porque ele havia pregado não como eles, saduceus e fariseus e sacerdotes, com aquela pompa toda, aquelas vestes talares, aquelas túnicas enormes, aqueles rituais, toda aquela parafernália que acontecia no templo e em redor do templo. Não. Jesus tinha se apresentado ao povo mais simples, mais humilde e trazido uma mensagem absolutamente revolucionária, não no sentido militar, não no sentido de enfrentamento, de embate, de combate, não, mas no sentido de transformação de vidas. Palavras doces, ditas de modo contundente, que atravessavam o coração. Não apenas ficavam na mente das pessoas como fonte de estudo, não. Mas as palavras de Jesus, que tinham vida, que davam vida, que provocavam mudanças, as palavras haviam descido ao mais interior das pessoas e causado grandes mudanças. Multidões e multidões haviam sido arrebatadas por aquele mestre novo de Nazaré, como ele era bem conhecido. Por aquele galileu, lá daquela terra meio longínqua ao norte de Israel, um tanto quanto mestiça, e havia muito de verdade nisso, e por isso mesmo desprezada a Galileia, pelas autoridades judaicas de Jerusalém. E até mesmo pela própria população de Jerusalém, que se achava muito mais pura, muito mais filha de Abraão. Você me entende o que eu digo? Eu penso que sim. Então, esses principais sacerdotes e fariseus, eles tinham acesso a Pilatos. Evidentemente que sim, porque, como já disse em outros vídeos, na realidade, Roma, onde quer que ela chegasse, dominava militarmente, administrativamente, mas ela deixava a religião em paz, a fim de não provocar mais e mais guerras e insurreições dentro do próprio domínio do Império Romano. Então, os sacerdotes, eles tinham acesso aos prefeitos, aos chamados príncipes, aos chamados governadores do seu território. E esse pessoal morrendo de inveja. Gente boa de Deus, uma das piores desgraças que alguém pode ter, sentir, é a inveja. E Pilatos sabia, o texto é claro, que eles, sacerdotes, haviam entregue Jesus nas mãos de Pilatos por uma só coisa: inveja. E é sempre assim, sempre que alguém surge novo no cenário, sempre que alguém traz uma nova maneira de ser, de agir, de pensar, de escrever, de falar, de pregar, de cantar, sempre que desponta alguém diferente, de modo diferente, fazendo diferente, isso provoca as mais diferentes reações. Em muitas pessoas, admiração e espanto, em muitas pessoas, uma certa afinidade, uma certa empatia. Isso é bem legal. Mas em outras pessoas, a coisa não é bem assim. Em outras pessoas, isso provoca inveja. Porque, quer queiramos ou não, o novo atrai. O novo atrai para o bem ou para o mal, mas atrai. E se o novo atrai para o bem, o que acontece? Quem está, o chamado status quo, isso é latim,
quem está ali, ou quem está lá, fazendo a mesma coisa anos e anos e anos e anos, não quer ser perturbado. E se alguém surge no cenário, fazendo diferente, pensando diferente, escrevendo diferente, cantando diferente, pregando diferente, tomando atitudes diferentes, isso acaba por desestabilizar aqueles preguiçosos que pouco ou nada fazem. E esses sacerdotes e fariseus se sentiam exatamente assim. Exatamente assim. Uma pausa para agradecer a presença amiga do meu colega e irmão Antônio Bernardo. Boa noite, pastor. Brasília, obrigado, Brasília. Brasília sempre capital do nosso querido Brasil. Uma cidade encantadora, bem diferente, né? Coisas boníssimas. E também o pau está quebrando aí, né, Bernardo? A gente sabe disso. Mas, enfim, obrigado pela audiência. Compartilhe aí o nosso vídeo em nome de Jesus, ok? Então, olha só, no verso 63, o que acontece? Esses sacerdotes e escribas, eles chegam para Pilatos e dizem assim, olha, nós nos lembramos que aquele embusteiro, olha aí a desgraça, eles aqui chamam Jesus de embusteiro. E é exatamente assim que muita gente chama Jesus ainda hoje, de embusteiro, de enganador. É impressionante como pessoas ditas intelectualizadas, ditas cultas, ditas, sabe, de QI acima de 150, pessoas que graduadas, pós-graduadas, mestradas, doutoradas, pós-doutoradas, mas completamente alienadas em termos de história eclesiástica. E, principalmente, história bíblica. E elas afirmam por A mais B e querem provar que Jesus não foi sequer uma realidade. Que Jesus não foi uma personagem histórica, sabe? Verídica, factível, palpável, tangível. Não, eles acham e pregam e debatem de modo contundente que Jesus foi uma coisa engenhosamente criada pela mente dos cristãos. É incrível, porque essa gente não se dá o trabalho sequer de verificar os livros, os historiadores judeus, Flávio Joséfo, Plínio e tantos outros. É impressionante. Olha, eu costumo dizer e escrever o seguinte: a burrice no Brasil, a estupidez no Brasil, a ignorância no Brasil tem um passado glorioso e um futuro promissor. Mas, especialmente neste mundo chamado mundo acadêmico, há pessoas absolutamente indignas de você dirigir uma palavra. Eu sei que isso dói, né? Até porque, por um pouco de tempo, eu participei desse mundo acadêmico. Mas é incrível como tem gente assim para tudo. Então é o seguinte, olha só, Pilatos, esse embusteiro, enquanto vivia, falou o seguinte: depois de 3 dias ressuscitarei. Ah, verdade que sim. Então eles estavam aqui morrendo de medo que esta promessa, esta profecia, esta declaração de Jesus Cristo se realizasse. A bem da verdade, eles estavam apavorados. Porque se eles soubessem, se eles crescem de fato que não havia a menor possibilidade, não havia porquê eles terem vindo a Pilatos a pedir uma guarda.
Mas você que é um homem inteligente, você que é uma jovem inteligente, você que é meu leitor, meu ouvinte aqui da Benedictus FM, que é inteligente, diz, pastor, mas e o que eles argumentam aqui embaixo? Eles dizem, verso 64, ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Sabe para quê, Pilatos? Vamos falar só para ti baixinho. É para não ocorrer que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Então, eles criam essa desculpa junto a Pilatos a fim de obterem a escolta. Pilatos é o seguinte, Jesus havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria. E antes que os discípulos venham e peguem e roubem, e a coisa piore mais ainda, é melhor a gente montar guarda. Montar guarda. Eu quero uma escolta. Eu queria ver a cara dessa gente depois que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou. Durante 40 dias esteve lá se apresentando aos discípulos e a muita gente. Eu queria ver a cara dessa gente quando aquelas centenas de pessoas ressuscitaram e entraram em Jerusalém e também foram vistas. É uma coisa realmente fora do comum, fantástico o que aconteceu. Ouçam com atenção. Ponderação 2, Jesus é chamado de embusteiro por sacerdotes. Mas ainda hoje, os inimigos da cruz, e são muitos, porque embusteiro é religião. Estamos de volta reconectando. Embusteiro existe em qualquer religião. Qualquer um pode se dizer sacerdote. Isso no campo do cristianismo protestante. Lamentavelmente, eu costumo dizer que qualquer cachorro pode ser pastor. É triste isso, não? Qualquer vagabundo se autoproclama pastor, ou bispo, ou apóstolo, que é a excrescência última dessa gente que se acha apóstolo. Porque a plena liberdade no Evangelho, no cristianismo protestante. Mas ninguém se autoproclama, disse, eu sou padre. É incrível, não? Ninguém diz assim, eu acho que amanheci com vontade enorme de ser padre. Sou padre. Não, ninguém faz isso. Aí vem outro debilóide, débil mental, e põe a mão na cabeça da pessoa, o outro débil diz, sim, tu és agora o padre. E se duvidar, tu serás um bispo. Isso não acontece no cristianismo católico romano. Nem católico, ortodoxo, copta, grego, nada disso. Por quê? Porque não é qualquer um que vai ser sacerdote, pelo amor de Deus. E mesmo assim há embusteiros. E mesmo assim há pedófilos. E mesmo assim há tantas roubalheiras. E você imagina os embustes, as tramóias, as marmotas que acontecem no meio de gente que se autoproclama sacerdote sem o ser. Sem ter a menor condição de sê-lo. Permita-me a franqueza. Antes de você sair por aí chamando alguém disso, daquilo, sacerdote, pastor, o que seja, verifique a vida dele, a vida dela, missionária. Verifique suas ações.
seu presente, seu passado e, sobretudo, o seu presente. Para você não ser mais um desses enganados, desses inocentes úteis, mantendo, sustentando, se compliciando com gente errática. Você me compreende, sim ou não? Verso 65. Pilatos concedeu então a escolta para guardar o sepulcro. Disse-lhe Pilatos: aí tens uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Assim, tão fácil. Assim, tão fácil. Alguém dirá, alguém mais curioso, que quer saber além da superficialidade das coisas. Alguém dirá, pastor, eu me recordo que o próprio templo tinha sua própria guarda. É verdade. Os seus próprios soldados. É verdade. Os seus próprios capitães. É verdade. Então, pastor, por que os sacerdotes não utilizaram a sua própria guarda? Os seus próprios capitães do templo? Sabe por quê? Porque se eles fizessem isso, Jesus ia ressuscitar do mesmo jeito e eles não teriam como se justificar diante do povo, os sacerdotes. Para que houvesse, digamos, legitimidade, para que os sacerdotes tivessem um mínimo de garantia de que Jesus não ia ressuscitar coisa nenhuma, era que a guarda, era que a escolta fosse romana, e não judaica. E não judaica. Chegando agora, Claudemir Souza. Obrigado, irmão, pela sua audiência, pela sua sintonia conosco. Muito obrigado. Permita-me. Estamos aqui no verso 66 de Mateus, verso 65 de Mateus 27. Disse-lhe Pilatos, aí tem uma escolta, ir de guardar o sepulcro com Deus parecer. O verso 66 diz, indo eles quem, cara pálida? Os judeus? Os sacerdotes e principais e os fariseus, os saduceus, aqueles que foram pedir a escolta a Pilatos? Sim! E a escolta que foi a romana, não foi a escolta do templo, não foram os soldados do templo, a guarda do templo, não foi o capitão do templo, não. Foi uma escolta romana. Montaram guarda ao sepulcro. Fala assim em 4 guardas, depois falam-se em 6 guardas. Isso é irrelevante. O fato é que montaram guarda. O que importava, na realidade, era que a pedra fosse selada. Então, chegamos aqui na quarta ponderação, selaram. Entre aspas aqui. Selaram o sepulcro. Que tipo de selo? Que tipo de selo? O sepulcro de Jesus já estava lacrado por uma grande pedra, que era fixada com um selo oficial. E se este selo, que eu já explicar, se este selo fosse quebrado, comprovaria a violação do sepulcro, conforme Daniel, capítulo 6, verso 17. Lá mais na frente, em Mateus, iremos ver ainda, Mateus 28, do verso 11 ao verso 15, relata que alguns dos guardas
informaram a cena que haviam testemunhado e foram subornados depois da ressurreição, na verdade, para apresentar um relatório falso sobre a própria negligência e o roubo do corpo de Jesus. Este boato resultante, refletido depois em João capítulo 20, e aparece mais tarde em Justino Marte, no século II, escrito no diálogo com Trifão. Agora vamos uma coisa. A preocupação dos romanos com a segurança do sepulcro é refletida numa inscrição imperial chamada de Diatagma Caesaros ou Caisaros, que foi adquirida em Nazaré no século XIX. Trata-se de uma placa de mármore que contém 21 linhas de texto grego, datada entre o ano 50 a.C. e 50 depois de Cristo. E o texto confirma a santidade dos sepulcros e ameaça com morte qualquer pessoa que violasse um sepulcro e removesse o corpo. Você me compreende? Não se podia violar sepulcros, como ainda hoje é uma coisa inominável, absolutamente inaceitável. Não se podia violar sepulcro, nem tampouco remover os restos mortais de quem quer que lá estivesse. Então, a guarda vai, e vai com o selo romano. Agora ouça. Que tipo de selo tornaria o túmulo seguro? A pedra que cobria a entrada do túmulo tinha talvez, ou mais provavelmente mesmo, uma corda. Uma corda que enrolava toda a pedra. Pensa comigo, um sepulcro, a entrada, uma pedra grande, dentro de uma canaleta, vários homens empurrando, rolando a pedra dentro da canaleta. Antes de fechar com a pedra o buraco, a entrada, eles passavam a corda em redor da pedra e nos cantos eles colocavam, na verdade, uma cera. Uma cera. Okay? Uma cera. Cera é coisa velha, gente boa de Deus. Esta cera, ela era fixada na passagem da corda. Você entende o que eu digo? E em cima da cera, o selo, a imagem do imperador de plantão. Nos campos da pedra. Ora, nem precisava disso, pelo amor de Deus, porque todos eles sabiam que era uma coisa inominável, inviolável, não se podia fazer isso. No entanto, havia uma preocupação dos sacerdotes que Jesus Cristo não ressuscitasse. Preocupação 1. Preocupação 2, eles não queriam que os discípulos viessem e roubassem o corpo e dissessem que Jesus havia ressuscitado. Sabe de uma coisa? O cristianismo é uma religião que está fundamentalmente alicerçada numa pilastra chamada ressurreição. Sabe de outra coisa? Tudo o que os inimigos do cristianismo querem é que um dia um antropólogo, um arqueólogo, encontre os ossos mortais de Jesus Cristo e se faça com eles vários testes moderníssimos e comprovassem eles que de fato pertenciam a Jesus de Nazaré.
Se um dia isso acontecer, ou, colocando no subjuntivo, se um dia isso acontecesse, o cristianismo não teria razão de ser. Para quem está chegando agora, o cristianismo é religião de uma pilastra mãe, chamada ressurreição. Se for comprovado que Jesus não ressuscitou, o velho Paulo, apóstolo Paulo, sapientíssimo Paulo, em seus escritos, já disse: se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé, é estúpida. Vá fazer outra coisa na vida. Se isso acontecesse, eu mudaria na hora de religião. Na hora, no ato. E se você tem um termo de juízo, faria a mesma coisa. Ponderação 5, e aqui eu termino: como selar uma pedra tão grande. Foi desse jeito. Parafraseando o nosso escritor já falecido, Ariano Suassuna, paraibano, radicado em Pernambuco, em Recife, ele dizia: só sei que é assim. Só sei que foi assim. Segundo as Escrituras. Ou você crê, ou você não crê. Não tem meio termo. Eu acho que... Você não pensa nada, você não acha nada. Ou você crê no que está escrito, ou você não crê. A palavra diz que Cristo ressuscitou. Foi assunto aos céus. Enviou o Consolador, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta pessoa santíssima, Espírito Santo, convence o homem, a mulher, o jovem, do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E transforma a pessoa em nova criatura. E dá a ele, a ela, uma novidade de vida, uma razão de ser, uma razão de existir, valores infinitamente melhores, superiores, quais nós não tínhamos antes. Você me entende? Alguém uma vez me disse: pastor, o cristianismo é uma religião de mistério. Mistério. Até certo ponto, sim. Existem ainda mistérios, sem dúvida nenhuma. Aliás, o mistério faz parte de toda e qualquer religião. Mas, para além dos mistérios, o que nós temos aqui é segurança. É vida. É salvação. É certeza de vida eterna. Quem crê verá a glória de Deus, segundo as Escrituras. E sabe de uma coisa? Aqui finaliza, estamos a 38 minutos. Você precisa ser selado. E o selo que você precisa ter no seu coração, na sua vida, na sua cabecinha, é o selo do Espírito Santo de Deus. Que vai entrar em você, sabe, ocupar todo o teu espaço, tua cabeça, teu coração, teus rins, teus pulmões, teus tudo. Quando você o aceitar de todo o seu coração. Se o cristianismo na sua vida é apenas uma coisa de família, é uma coisa, uma espécie assim de continuidade genética, hereditária. Eu era assim, meu pai era assim, minha avó era assim, eu também acho que vou ser assim. Uma vez eu estava com um pastor estrangeiro, e conversando com ele, eu fiz assim. Ele disse: pastor Paulo, desculpe, mas o que significa isso aqui? Eles não entendem. Há certas expressões nossas, há certas imagens que você só tem no Brasil. Essa é uma delas. Ó.
O que é isso aqui? Tipo assim, é de deboche, né? Eu não quero nem saber disso. Então, muita gente ainda está assim no cristianismo, ó. Enquanto isso não descer ao seu coração e você mesma tiver sua experiência com Cristo, o Cristo que você tem, ou que você pensa que tem, é apenas herança de família. Passou do seu avô, da sua mãe e da sua mãe para você. Você precisa conhecer a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu amigo, como seu tudo. Quando você fizer isso, você poderá chamá-lo de Pai. Finalmente. E não de tio. E não de o cara lá de cima. Olha, isso é a suprema estupidez, alguém abrir a boca e dizer o cara lá de cima. Estão ligando os fios? Não. É isso. Gente, meu Deus, obrigado a vocês pela paciência, pela audiência. Obrigado de coração. Também chegou aqui o pastor Sérgio Rocha de Oliveira, meu amigo, meu irmão, pastor aí em Manaus. Glórias a Deus, minha Manaus querida. Um dia estaremos aí, Sérgio, comendo aquele peixe ao 100% tambaqui ou coisa que o vale. Obrigado, gente. Compartilhem, por favor, os nossos vídeos. Obrigado de coração. Também inscrevam-se em nosso canal no YouTube, canal PC Sampaio, tudo juntinho, PC Sampaio no YouTube, beleza? E nós temos como alvo, até o final do ano, 1 milhão de inscritos. É o que você ouviu. 1 milhão de inscritos. Pastor, quantos já temos? 76. É ou não é? É muita fé. Conexão. Reconectado. Olha, eu vou te falar, essa internet no Brasil é uma porca miséria. É ruim demais. Paga-se caro e é ruim que nem presta. Então, por gentileza, inscreva-se no nosso canal quanto antes. E se você puder nos ajudar, nós muito agradecemos. Há várias maneiras de você nos ajudar. Você pode cooperar uma vez, se você quiser, uma coisa esporádica. Você pode cooperar mensalmente, tornar-se um cooperador ativo. Você pode colocar um bannerzinho do seu produto, da sua empresa, do seu serviço, de você mesmo, em nossa rádio. Veja aí, acesse radiobenedictusfm.com. radiobenedictusfm.com. Vá lá em contribuições e seja um participante ativo do nosso ministério. Além da manutenção de equipamentos e sites, site português, site inglês, rádio, nós queremos ainda continuar ajudando o nosso casal de missionários lá no Paquistão. A irmã Shagufta e seu esposo, irmão Jabran. O negócio está apertado, bem apertadinho, mas o Senhor tem nos ajudado. Beleza? Quero aproveitar, finalmente aqui, e dizer que é dia 20 é um sábado, dia 20 deste mês de maio, sábado, às 22 horas, vamos ter aqui, neste espaço aqui maravilhoso, o nosso primeiro ACB, Análise de Conjuntura da Benedictus, ACB. O que é isso, pastor? É um talk show, é um programa de atualidades. Ok? Vamos falar sobre economia, política, religião, esportes, música, tudo. De tudo um pouco. 60 minutos, 15 só de religião, 15 de política, 15 de economia, 15 de outra coisa, beleza? Então espalha, ao invés de você ir buscar informações nesses sites vagabundíssimos que tem por aí, alguns só fofoca, só porca miséria, então você tem um espaço agora para você buscar informações corretas, precisas, coisa fina, coisa boa, coisa verídica, feito por quem sabe fazer, feito por profissional. Beleza?
Então tá, conto com você. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima sexta-feira agora, se Deus quiser, porque Ele há de querer. A paz do Senhor, até lá. Tamo junto. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio.